Vamos lá, gestores e operadores de efluentes e reuso, para mais uma aula. Vai ser uma aula diferente. Eu não preparei grandes slides, não. Eu venho aqui hoje trazer conteúdo de vida, conteúdo de acordo com a minha vivência, a vivência do Tiago, ou seja, a vivência da Alton Soluções Ambientais, que tem mais de 20 anos, mais precisamente 21 anos na área de efluentes e reuso. Fábio Ambrosio e Thiago Monteiro, com mais de 30 anos de experiência na área. Mas chega de fazer propaganda da gente e vamos direto ao assunto, tá? Como eu falei, eu não preparei assim algo em PowerPoint, vim trazer uma aula mais leve, uma aula mais focada 100% em entrega. Então, bora lá? Bora lá? Compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos lá, gente. Vamos recapitular aqui o que aconteceu. Esse tema reuso, para mim, é um tema de extrema relevância, para o Thiago também. Eu vou recapitular o que nós falamos sobre reuso nessas últimas semanas. Então vamos lá, me aproximar aqui de vocês. Então, vamos falar de eu quero praticar o reuso, mas não sei por onde começar. Lembrando que essa aula de hoje já é para quem pratica o reuso, mas vou fazer aqui um briefing rapidamente do que eu falei na aula parte 1 e parte 2, coisa bem rápida, tá? Então vamos lá. Então, você não sabe por onde começar, então vem aqui te nortear. Então, na aula 1, o que foi falado na aula 1? Foi falado sobre complexidade. O que eu estou querendo dizer com relação à complexidade? Estou querendo dizer no sentido de ter um projeto menos complexo para implementar e menos complexo para operar, para adquirir o equipamento. Então, falei lá nessa aula um exemplo de que às vezes você tem uma ETE, né, já com provável, com possibilidade de geração de água de reuso, e você quer reutilizá-la na sua torre de resfriamento, na sua caldeira, e do lado ali você tem por exemplo, uma possibilidade de irrigar. E aí basta você fazer uma desinfecção simples e filtração, e do lado você irriga. Então, um sistema de baixa complexidade de implementação e baixa complexidade de operação e ou instalação. Diferentemente, eu estou falando ainda do tema complexidade, de você sanitários, por exemplo. Tem tudo mais. Na minha visão, é baixa complexidade de implantação na questão de processo, mas imagina, você não tem uma rede sanitária separada, né? Você tem uma tubulação separada, imagina você quebrar tudo aquilo para você poder gerar água de reuso e instalar. Então, muitos projetos de reuso, eles ficam engavetados porque tem muita coisa ligada à complexidade de implementação, entende? Então, um resumão aqui, bem básico aqui, do que eu falei nas aulas anteriores, tá? Falamos também sobre fontes de reuso. Ou seja, onde que eu posso reutilizar? Eu posso irrigar, eu vou cansar de falar isso, tá, gente? Porque muita gente ainda não consegue captar. Irrigação, lavagem de piso, eu posso utilizar em sanitários, eu posso torre de resfriamento, eu posso equipamentos,
eu posso caldeira, enfim. Então, assim, quando eu falo em equipamento, estou falando de equipamentos de fábricas específicas, tá? Para você não falar, caldeira e fazer confusão com equipamento, nesse sentido. E aí, falei também as condicionantes, linkando com a legislação, qual a água que eu tenho que entregar para minha torre de resfriamento. Eu chamo de condicionante. Eu falei sobre parâmetros norteadores. Vai na aula anterior que você vai ver. Falei também sobre o valor máximo permitido de turbidez, de alguns parâmetros para sanitários, irrigação e lavagem de piso. O objetivo dessa aula é nortear, tá? E aí, gente, já fazendo o resumão do resumão, né? Considerando que você olhou em torno da sua ETE, avaliou aonde você vai reutilizar esse efluente, que é possível reutilizar, entendeu a complexidade, no sentido de ter um sistema menos complexo para implantar, para operar, e para implementar, no sentido de aonde você vai levar essa água de reuso. Na aula 2, eu estou fazendo um resumão da aula 1. Falei sobre os projetos. E aí falei do conceitual, ligado a conceito mesmo, né? Então, identifiquei fontes potenciais de reuso. Falei que é importante a gente caracterizar, ter parâmetros adicionais. E aí vai lá na aula, vai lá assistir essa aula. Cloreto, dureza, inclusive brinquei. Cara, tem que analisar cloreto, dureza, ferro também para sanitários. E certamente muitas das pessoas ficaram assim, mas como? Ah, então você pega a água ferruginosa e coloca, utiliza e coloca no seu sanitário lá bonitinho, aí, não, aí você eliminou os patógenos, eliminou uma série de parâmetros e aí esqueceu do ferro. E o cloreto também, a condutividade, detonando a sua tubulação, mesmo sendo uma água para sanitários. Muitos quem trabalha com rios acaba ignorando de fazer essa caracterização adicional. Ou seja, não fica só com a DBO, DQO, óleo de graxa, MBS, RNFT, pH, temperatura, não. Vamos fazer uma caracterização com um olhar cirúrgico para o reuso. Porque cada metro cúbico conta. Eu tenho alguns desafios de alguns projetos que a gente está passando no momento, e mesmo fazendo tudo isso aqui que eu estou falando, tá, gente? Desafios vão aparecer. Só que você mapeando no início, você vai amenizar o seu sofrimento e o sofrimento do seu cliente. Falei do projeto conceitual, falei posteriormente fazer o projeto básico, que já envolve já alguns desenhos, custo de implantação mais assertivo, você tem ali o layout, você tem o memorial descritivo do processo, justificar por que você implementou aquele processo, memorial de cálculo, estimativa de custo de implementação e operação. Conforme eu falei, vai ser uma aula diferente, mas já já vai ter alguns gráficos, algumas coisas bem bacanas que a gente vai poder discutir. Depois do básico, tudo uma cascatinha. Entendi minha ETE na fase 1, na fase 2, estou na fase de projeto executivo. Aí eu vou implementar implantação. Falei da questão do comissionamento. Não vou ficar entrando em muito detalhe aqui, não, tá? Está na outra aula. Startup. Falei de treinamento. Falei de equipe de operação. Vou dar uma palhinha, porque esse assunto me toca muito.
Equipe operacional é o pulmão para o sucesso do seu sistema de efluentes e reuso. Eu brinco que eu tenho diferentes classes de operador. Tem operador que ama operar o sistema, o cara que ama ficar no sol, entre aspas, que vai no campo fazer manobra operacional. É o cara que, ao despertar, ele vai ser o especialista no que ele quiser, no lodo ativado, na osmose, na ultrafiltração, num tudo. É o cara que vai bater, é que ele chega na estação, ele bate o olho, entende do processo. Tem um operador gestor que tem a paixão pela operação, mas ele ama mais planilhas, gestão. Ele gosta de fazer as manobras mais requintadas, de estar ali, não de mostrar, né? Tem aquela coisa assim do processo na mão. Então, o operador junto com o operador gestor, muito bacana essa química. E tem um gestor que normalmente não entende quase nada ou não entende de ETE. Eu conheço muitos mesmo gestores que entendem muito de resíduo, que entende de ar, que entende da parte de segurança do trabalho, mas não entende nada de ETE, nada de reuso. Porém, esse gestor tem uma extrema capacidade de liderar uma grande equipe, de gerenciar conflitos, ele consegue juntar toda essa equipe, fazer com que o operador e o operador gestor entreguem o resultado que ele precisa. Certamente você, gestor, você se enxerga nisso aí. Agora, se você entender o mínimo de uma ETE, facilita a tua vida, tá? Estou te falando isso porque eu tenho observado movimentos, inclusive mentorando alguns gestores que já vai para um outro nível, porque está tendo uma visão diferente para, desculpa a expressão, não ser enrolado pelo operador e pelo operador gestor. Você que é gestor, você está entendendo o que eu estou falando. Então, falei de tudo com relação a essa equipe de operação. E aí, hoje, né, o que eu vou falar? Eu vou falar para você que já tem uma ETE e uma unidade de reuso e está sofrendo. E vou criar alguns problemas, na verdade, problemas que eu já passei na vida, ainda passo, para a gente trocar uma ideia aqui. E se você puder depois comentar se faz sentido, se não faz sentido, aí no YouTube, que a aula vai ficar temporariamente liberada no YouTube. Deu uma água, gente. Para a gente trocar aqui algumas experiências, né? Trocar aqui algumas experiências. Então, para quem não sabia para onde começar hoje já sabe, e para quem já tem o reuso, vamos trocar aqui algumas ideias. Então, vamos lá. Um problema que eu identifico, e aí eu vou focar muito em sanitários e ou irrigação, tá? E focar em torre de resfriamento. Então, eu tenho uma ETE que me gera o meu efluente tratado. Óbvio, né, Fábio? Vamos lá, vamos brincar aqui. Opa, tratado. E é uma coisa curiosa. E desse efluente tratado, eu tenho que é a minha matéria-prima, metro cúbico, vamos botar aqui, para a minha água de reuso. Beleza? E aí, gente, lá nessa minha ETL, esse meu efluente tratado, eu já identifico que existem muitas empresas que têm o problema de fuga de sólidos aqui nessa ETE, no seu decantador secundário, acarretando problema na geração de matéria-prima, em quantidade e ou qualidade. Tá? Esse é um tipo de problema. E aí você, através de manobras operacionais, ajusta a recirculação do lodo, retira o excesso de lodo, operador, porque cada metro cúbico conta, eu não vou cansar de me falar disso, mas não vou entrar muito nesse problema da ETE, não, porque eu estou focado aqui no reuso, tá? Estou focado
aqui no reuso. E aí tem alguns problemas que está ligado, que pode estar ligado a você que está gerando água de reuso para o seu sanitário e ou para a sua irrigação, tá? Um dos problemas está ligado no volume produzido. Vou botar aqui, metro cúbico. Normalmente, como eu vou focar agora na questão de irrigação e ou sanitário, você deve ter aí um sistema de... Você deve ter uma elevatória ou algo parecido, e você vai recalcar esse efluente, vai dosar um biocida. Tem uns que colocam um tanque, tem outros que não colocam outro tanque, um biocida, e você filtra, acumula e irriga, beleza? E aí parece óbvio, tá, gente? E aí visitas de algumas plantas que a gente visita. O cara não tem um manômetro no filtro para poder controlar a pressão, avaliar esse delta P, falando bonito, né, para ver se está na hora de fazer a retrolavagem. E aí, operador, se não fizer retrolavagem, é o básico, é o mínimo. A tua ETE está te entregando um efluente tratado bacana, só que, em determinado momento, é necessário que você faça a retrolavagem do seu filtro, para que você continue produzindo, gerando o volume necessário em metro cúbico por dia, tá? Essa é uma coisa. Uma outra coisa importante que eu percebo está ligada a problemas também para gerar água de reuso, aquela aguinha amareladinha que eu falei lá no início aqui, o borrinho do vaso, né? E você tem a sua ETE, e na fase de projeto você não caracterizou, na etapa 1, né? Você não visualizou isso aqui da forma que tinha que visualizar, e está com um borrinho lá no vaso. E aí, muitas das vezes, dependendo da quantidade de ferro, esse teu sistema de filtração ele não vai remover. Então, analisa ferro. Analisa aí análise barata, baratíssima, tem até kit que faz essa análise. E aí você vai identificar que está esse borrinho do vaso que está lá, tem que ficar botando corante, aquela coisa, é porque você lá, na etapa de projeto, você ignorou, tá? E aí, voltando aqui, já dei a dica do ferro, ferro e manganês, tá? Voltando aqui para a produção em metro cúbico, né? E aí, vou linkar isso aqui com essa fase. Cara, não estou conseguindo produzir, Fábio. Eu faço a retrolavagem, Fábio. Está tudo certinho. Eu tenho os manômetros, tem tudo ok. Cara, e aí você registra. Tem uma base de dados, vou mostrar para vocês ali. Vou até dar um spoiler. Uma base de dados robusta. Eu vou entrar nesse tema aqui, só para poder entrar nessa parte aqui, para poder animar vocês, para que quando você for entrar em contato com o seu gestor, você tenha uma base de dados robusta para falar que o projeto está subdimensionado. Certamente aqui na fase 1, na hora de reconhecer o local, na hora de fazer o projeto, queimaram a etapa e deu problema no teu volume produzido, certo? Ou talvez não queimaram a etapa, não fizeram um simples teste aqui na parte conceitual ou básico, e aí ou não estudaram muito bem a ETE, uma série histórica, que ela tem ali uma fuga de flocos, que aí, às vezes, você, em projetos da Alton, tá, gente? O sistema de 10 metros cúbicos por hora, a gente coloca 15. A gente aumenta lá porque pode acontecer esse tipo de problema na ETE, e se for um efluente industrial, pior ainda, se for um mix, um blend sanitário, mas industrial, ainda é pior. Você não controla a produção do cara, não manda isso, não manda aquilo, cara, isso é um problema sério, é discussão que dá pano para manga, envolve jurídico, envolve estresse contratual. E isso não potencializa, isso não alavanca a carreira, certo?
Odor, né? Quando eu posso, odor, matéria orgânica, eu sempre procuro fazer um processo de oxidação, né, um problema, e colocar aqui um blend, não só de areia. Na verdade, eu uso muito zeólita, eu uso mais zeólita, né? Mas eu procuro usar areia e ou carvão ativado. Então, fica atento nessa questão aí para poder você ter um polimento bacana, né? Um efluente, uma água de reuso que dá gosto de ver, né? Você coloca ali no becker, né? E dá gosto de ver. Então, falei assim, muita coisa ligada para irrigação, e para sanitários. E aí, gente, você tem também, não posso esquecer, a ETDI, né? Até conversei hoje, atualmente, um rapaz bacana pra caramba, né? Conversou comigo ontem. Ele tem lá o efluente industrial dele, ele passa por um processo físico-químico, ele pega o clarificado, água de reuso, tá? Passa por uma filtração de zeólita, né? E ele reutiliza em sanitário. Bem bacana o processo dele, né? E aí, ele tinha alguns problemas pontuais, alguns problemas pontuais. Eu dei algumas orientações dele com relação à amônia, que ele poderia fazer de operação, ajuste de pH, vai levar isso para a planta dele para poder ajustar. Ele tem um processo, tem ETDI, eu falo muito de ETE, né? ETDI também gera água de reuso, gente. Eu posso fazer uma filtração simples, filtração combinada com filtro de zeólita, de acordo com o que eu quero remover, com carvão ativado, para a geração de água de reuso. E aí é onde que eu tenho que. Aí eu estou falando de ETDI, mais ainda aqui nessa etapa aqui, eu não vou cochilar. Tem ali alguns metais, e aí dentro da minha TDI, da minha batelada, eu vou varrer, eu preciso eliminar esses metais para gerar uma água de reuso de qualidade, tá? Estou tirando a aula aqui da minha cabeça, tá, gente? E aí depois vou pedir o feedback de vocês para... Vou colocar problemas aqui, os insights que eu tenho observado, das minhas mentorias que eu tenho dado, dos problemas que têm acontecendo. Então, falando de problemas que têm acontecendo, uma menina muito bacana, muito esforçada também, dentro de uma mentoria nossa, ela tem uma ETE, né, para geração de água de reuso para irrigação. Aqui é conteúdo de vida, conteúdo na prática. E uma coisa muito bacana, que você pode, de repente, estar cego, não está enxergando isso, que é possível isso na sua ETE. Então, ela tem, na verdade, 4 filtros, sendo 2 filtros condenados de uma ponta. E aí, na mentoria com ela, eu não vou gerar mais água de reuso, tem essa dor, temos que comprar um outro filtro, etc. e tal, processo burocrático, tá? E aí o Thiago teve essa cara, e aqueles filtros lá? Você tem os 2 filtros de areia numa ponta e os 2 de carvão na outra ponta. Parece óbvio, mas para quem não é da área, é muito bom em resíduo, ele toca uma porrada de coisas, né? E aí você não é, se me botar em algo de resíduo, eu vou ficar tonto, gente. Eu vou ficar tonto. E aí o Thiago, se a gente eliminar, se você vai passar esses filtros e mandar direto para o outro filtro lá na outra ponta, caraca, e o projeto está avançando. Então, é possível que você tenha aí o sistema de filtração que está lá na outra ponta, que passa por um, passa por outro. Você consegue, vai passar isso, lógico. Aí tem cálculo, olhou o projeto, vai ter as limitações, mas não vai parar o reuso, que cada metro cúbico conta. E já foi adquirido o sistema maior, que é necessário, mas não vai parar de gerar água de reuso. Entende? Então tem essas sacadas, né? E aí como é que eu faço a bomba do reusão antes
era, sei lá, de 20 metros cúbicos por hora, agora do riozinho que vai para 10. Aí você consegue recircular, você parte, vai bombear para esse novo filtro paliativo, e você cria um reciclo para o tanque. Voltando para o tanque, a outra parte volta, vai lá para poder filtrar e gerar essa água de reuso, né? Para irrigação. É só irrigação, exatamente, só irrigação, pelo que eu me lembro aqui, tá? Também, né, você tem aí, e aí, projetos para, eu tenho vou botar aí uma ETE, EPDI, que pega ali o sanitário mais o industrial, que eu vou gerar água de reuso para torre de resfriamento. E aí, gente, para a torre de resfriamento. E aí, normalmente, para esse processo, eu tenho envolvido aqui uma pré-filtração, mais uma ultrafiltração. Quando eu falo pré-filtração, eu estou filtrando ali com uma zeólita, normalmente do pessoal da Contromaster ou da Celta Brasil, tá? Mais uma osmose reversa. E aí eu tenho que entregar água de reuso em quantidade, vou botar aqui um metro cúbico, que cada metro cúbico conta, e qualidade. E aí, quais são os problemas que normalmente existem para a geração de água de reuso quando envolve esses equipamentos? E aí, vou falar de controle operacional. Quais são os problemas que acontecem aqui, né? Tem a questão dos sólidos, a questão do mesmo problema que eu tenho aqui, que eu tenho que fazer a retolavagem, eu tenho que fazer a limpeza química correta na minha ultrafiltração de tempos em tempos, tem os tempos para poder fazer o processo de ultrafiltração, eu tenho que trocar operador, o Big Blue, que fica coladinho ali, que é a minha osmose reversa, também preciso fazer a limpeza química na aula 2, aqui eu falei sobre a limpeza química, que tem um período, falando aqui da equipe de operação, que tem um período correto para poder fazer a limpeza química, para você não perder a vazão. Você tem que monitorar a qualidade da água que entra na sua osmose e que sai. Não monitora o processo somente pela condutividade. Você vai ter problema de um possível clorito estar passando, de uma dureza estar passando lá na frente. E monitora a entrada do seu equipamento. Esses parâmetros também, clorito, dureza, pH, enfim, o SDI, entre outros parâmetros, para que você possa avaliar o teu processo, tá? E aí, quando eu falo monitorar a entrada, não monitora a entrada só na fase de projeto aqui não, quando você está fazendo aquela parte conceitual. Foi para cá, vai. Ok. Porque pode mudar, entende? Ainda mais se for um efluente sanitário e principalmente combinado com o efluente industrial, tá? Combinado com o efluente industrial, a condutividade pode aumentar, pode mudar e você não entender o que está acontecendo com o teu processo, tá? Monitorar a dureza para que evite a incrustação na sua membrana, fazer a limpeza química corretamente, tem a limpeza química ácida, tem a básica. Foi falado, né, nessa aula 2 aqui sobre os problemas principais dentro de uma osmose, o que pode acontecer lá na osmose reversa, ou uma nanofiltração, mas agora vem a cereja do bolo, tá? Então, tem tudo isso aqui. Conheci minha ETF, fiz o projeto, estou com o meu sistema de reuso implementado, e agora qual é o problema? Que muitos operadores eles têm essas informações de sólidos, de condutividade, de dureza, mas de forma solta, tá? E aí que eu defendo, que veio o Thiago, conseguiu sistematizar isso dentro da Altom, e aí é onde é que a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva, tá ligado? A gestão
dos processos, entende? Vocês estão vendo aqui? Aqui eu tenho uma ETE. Aqui está tudo controlado, ó. Eu monitoro pH, a faixa, bonitinho. Parece óbvio, né? Mas não é não, tá, gente? Eu monitoro a temperatura, limite. Eu bato o olho aqui, eu sei que está tudo certo. Olha meus materiais sedimentáveis, ó. 0,000, 0,1, que tá vendo aqui? 0,1. Baixinho. Então, é lindo quando eu mando isso para a minha pré-filtração para posteriormente para o F. Mesmo assim, de costura que eu tenho problema, tá, gente? Tem problema. Ó, monitoramento do fósforo, dosagem dos produtos químicos. Quando você precisa controlar isso. Por que isso? Que é um exagero? Não é. Quando você tem esses dados nas mãos, fica mais fácil tomar decisão. Monitoramento. Tá vendo aqui, ó? Faixa de pH, faixa ótima, do oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis, descarte de lodo, que vai para o leito de secagem. E isso aqui, gente, já não é mais o feijão com arroz. Isso aqui é algo que demorou um tempo para a gente implementar. Mas aí, o que a gente pede para o cliente está tudo aqui fundamentado. Aí, ontem estava conversando com um possível mentorado ou com um possível mais um novo aluno e dos problemas. Aí está tudo solto. Ele foi dando as informações e a minha cabeça foi processando. E como é que ele leva essas informações para a empresa que ele está trabalhando há pouco tempo para poder o cara tomar uma decisão rápida? Tem histórico, mas não tem. Como é que você enquadra um gestor? Né? Cara, pega isso aqui, imagine tudo esses dados aqui, tudo fora da faixinha. Né? Aqui a gente gera um flash report, um dado que mostra ali para ele que tá tudo ruim ou está tudo bom. Preciso de uma centrífuga, preciso de um novo fio prensa, preciso de dar análise de toxicidade para poder avaliar porque eu estou com esse item aqui que não está batendo. Você está conseguindo entender? A primeira aula, não sei por onde começar. A segunda, o sistema já está implementado. Então, a dica de ouro é que faça uma planilha básica. Não tem braço para monitorar diariamente, de hora em hora. Monitora uma vez por semana. Vai construindo esses dados para você levar para o seu gestor. E aí, eu vou para o meu dash de reuso. É a produção diária que a gente monitora. Entende? Monitora o hidrômetro da companhia. A gente monitora tudo. A vazão de permeado. O que está perdendo? Tem aqui, ó, a meta, o acumulado, o médio. Tem que ajustar, precisa aumentar, preciso gerar mais água de reuso. Né? Dar enfim, a minha equipe muito comprometida com base nesses dados para poder tomar a decisão. Fica muito mais fácil. Vocês entenderam quando volto para cá? Aqui eu tenho, não sei por onde começar. Se você começar já com aquela planilha mais feijão com arroz e com o projeto, a tendência de dar errado é muito menor. Gente, projeto de reuso esquenta a cabeça, tá? Por que esquenta a cabeça? Eu vou falar para vocês. Não é igual você pedir uma bomba, um equipamento para o seu gestor, que ele vai comprar rápido. Ainda mais se você não tiver um sistema de reuso que não está bem controlado. Aí, normalmente, as ETs ficam lá no fundo da fábrica. Normalmente, tá, gente? Agora as coisas estão mudando. O mercado de trabalho está bombando, muitas oportunidades. E aí, por isso que eu trago, assim, de coração, todas essas informações aqui para vocês. Para que vocês monitorem a ETE de vocês. Para que vocês saibam exatamente para onde vocês estão indo. Aqui, quantidade, metro cúbico por dia. Cada metro cúbico conta. E aqui, cadê? Monitoramento, taxa de recuperação, monitoramento do reuso, condutividade. Está vendo aqui, ó? Qualidade. Está bem no início do mês. A gente está monitorando. Isso aqui é real, tá, gente? Pedir para o Iago, pedir para os gestores, com o Tiago, me mandar
esses dados. Está vendo aqui, ó? É um monitoramento que é feito através de um gestor. Gestor, operador e operador. Tudo que eu estou falando procede, tá? E agora, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês já um outro dado, é um desafio muito grande que a gente tem nessa planta, que já é uma outra planta. Olha a condutividade, estourando aqui a casa dos 7.000. A dureza, chega, bate aqui 1.000, vai a 1.500, vai aqui a 1.000 de novo, cloreto lá em cima. É uma planta que a gente está em grandes desafios. Mas você entende que eu tenho um desafio, mas o desafio não está isolado, tem uma equipe toda por trás me dando suporte, gerando esses dados aqui para a gente poder tomar a decisão. Está tomando porrada, a gente está apanhando, mas está aqui, a gente acerta, a gente ajusta, a gente conversa com especialistas. Essa planta é essa plantinha aqui, ó. Eu vou bater com vocês aqui. Vocês conseguiram entender a questão que me ajuda, Fábio, mas até para eu poder ajudar vocês de uma mentoria, e aí junto, em uma avaliação, esses resultados tudo consolidados, tudo bacana, fica mais fácil de você tomar uma decisão. E aí, quando eu vou reunir com o Thiago, caralho, que merda, hein, cara, que a gente tem que resolver, a gente arranca, porque eu não tenho cabelo, né? Entendeu? Agora estou tentando criar barba para poder arrancar. E quando a gente senta para se reunir, tá tudo ali, cara. E aí, a planilha de custo eu não vou mostrar para vocês aqui, mas tem uma planilha de custo que a gente olha assim, caraca, não está sobrando, preciso negociar com o fornecedor, preciso arrumar um outro fornecedor, preciso apertar mais o meu fornecedor, preciso reunir com o meu fornecedor para poder pedir ajuda. Esse é o grande lance. O problema de vocês, gestores e operadores de efluentes e reuso, o grande problema é que vocês querem ser especialista de tudo. Não, eu não sou especialista em osmose, não sou especialista em ultrafiltração. Tudo isso aqui foi alguém que fez, né? Tudo isso aqui... será que eu estou compartilhando, gente? Estou. Deixa eu ver se estou compartilhando. Peraí. Ah, estou compartilhando, estou passando mal, isso aqui eu não estava compartilhando. Tudo isso aqui foi alguém que fez. Aqui, esse projeto que está dando alguns programinhas, vou passar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dureza de entrada, fluxograma de processo, vai em torno de 1.000, mas está batendo hoje 1.500, já bateu 1.600. Tá vendo aí? Esse projeto é feito assim na vírgula, já ia ter um problemão. Cloreto 600, vai para um tanque de 15 metros cúbicos, aqui vem da ETE, certo? Passa por uma bomba. Aqui está escrito areia, mas é eólica, tá? 8 metros cúbicos por hora. Se vocês têm uma ideia, esse filtro aqui ele tem uma capacidade de filtrar até 20 metros cúbicos por hora, tá? Então, removeu os sólidos. Tem aqui um tanque de água bruta. E aí eu tenho aqui alguns abrandadores para poder reduzir essa dureza. A gente reduz, mas tem alguns desafios que acontecem em algum período que a gente está entendendo se é o cabeçote, então está entendendo. Tem alguns processos aqui, quando a gente linka com essa planilha aqui, a gente consegue tomar decisão olhando para esse processo aqui e para a equipe operacional que está imputando os dados. A gente faz a análise do campo. Então, depois que abrandou, vai aqui para um tanque de água abrandada e vai para a nossa osmose reversa, gerando água de reuso. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que gerar água de reuso é algo bonito, é algo grandioso, que tem que ter controle. Não dá para gerar água de reuso de qualquer jeito. E você, assistindo a minha aula, a primeira aula, depois assiste a segunda aula e assiste essa terceira aula, vai abrir a sua mente no sentido de possibilidades. A minha osmose não está funcionando. Vou entrar em contato com o pessoal da Down, com o pessoal da Torei, com o pessoal da Fluid Brasil. Vou bater papo com essa galera.
vou movimentar a minha rede, vou ligar para o Fábio, porque cada metro cúbico conta, não é só para mim, não. É para vocês também, porque tem uma missão, tem um propósito por trás, que é proteger os nossos recursos hídricos. Gente, eu espero, fiz uma aula diferente, tá? Saiu tudo aqui da minha cabeça, aqui, puxei, linkei. Espero que faça sentido para vocês. Se não fizer, comente, Fábio. Pô, Fábio, volta para aquela aula anterior. Fábio, dá uma outra aula dessa, uma aula fast, conteúdo assim na veia, para eu poder assistir bem rapidinha, de um outro caso que vocês tenham uma planta da Alton. Beleza, gente? Muito obrigado. Minha equipe vai estar editando esse vídeo e entregando para vocês aí. Fiquem com Deus.